Neste vídeo vamos falar sobre um tema de contabilidade financeira, o goodwill. Trata-se de uma matéria que se aplica às entidades que estão abrangidas pelo regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, 28 normas de contabilidade, e também às que estão abrangidas pelas normas internacionais de contabilidade. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform, em certform.pt, podem encontrar toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Formação presencial, formação e-learning, formação live streaming. E-learning live streaming pode fazer os cursos a partir de qualquer ponto do país, a partir de qualquer parte do mundo. Em certform.pt encontramos em e-learning live streaming a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Como os cursos live streaming têm uma data de início marcada, no calendário de formação pode consultar as próximas datas que temos para início de ações de formação. Calendário a partir de junho, julho, temos já as datas definidas no nosso site de início dos vários cursos em live streaming. Na página da Certform e em e-learning live streaming pode também encontrar toda a oferta formativa e-learning através da plataforma de e-learning da Certform, uma plataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana. A partir do momento em que faz a sua inscrição em qualquer um dos cursos, são-lhe atribuídas imediatamente as credenciais de entrada na plataforma para que possa começar imediatamente o seu percurso formativo e fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu horário. A plataforma está 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. Todas as suas questões podem ser colocadas ao formador do curso. Relativamente à formação live streaming, que inicia em datas concretas, é uma formação com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Temos aqui toda a nossa oferta, bastará entrar no curso que vai ao encontro das suas necessidades e verificar o programa detalhado, os objetivos, e no final de cada uma das páginas dos cursos temos sempre a ficha de inscrição para que possa fazer a sua inscrição na formação. Vamos então falar sobre goodwill. Já reparou que nas demonstrações financeiras das empresas, na parte do ativo não corrente, existe lá uma rúbrica denominada por goodwill. Vejamos, por exemplo, alguns balanços de determinadas entidades. Os relatórios de contas estão devidamente divulgados pelas entidades nos respectivos sites, portanto, trata-se de uma informação pública. Algumas entidades na área de ativos não correntes não têm uma rúbrica de goodwill, mas outras apresentam, nesta precisa área de ativos não correntes, uma rúbrica denominada goodwill e os respectivos valores. Isto vai acontecendo em diversas entidades, onde nós, na área do ativo não corrente, aquele ativo que vai além de 12 meses, além de um ano, temos a rúbrica Goodwill. E por que será que em algumas entidades aparece esta rúbrica, noutras entidades não aparece a rúbrica? Bom, para isso é preciso saber o que é o Goodwill. O Goodwill é uma matéria que está apresentada apenas em balanços que se apliquem às entidades abrangidas pelas normas internacionais de contabilidade
e pelas entidades que obedecem ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, as 28 normas. Mas o que é que significa o goodwill? Em primeiro lugar, o goodwill aplica-se de acordo com a norma de contabilidade 14 do Sistema de Normalização Contabilística às chamadas concentrações de atividades empresariais. Vamos aqui recorrer a um manual que concebi para os cursos da Certform, Escola de Formação Prática, onde faço uma descrição detalhada do goodwill, das suas implicações contabilísticas, das suas implicações de âmbito fiscal. O goodwill, ele define uma concentração de atividades empresariais e estando definido numa concentração de atividades empresariais, convém também saber o que é que significa isto de uma concentração de atividades empresariais. É definida como a junção de entidades ou atividades empresariais separadas numa única entidade que relata, de tal modo que esta entidade, denominada por adquirente, passa a obter o controlo das entidades adquiridas. Então, o goodwill, ele é evidenciado no balanço de uma entidade adquirente, de uma entidade que compra a sua participação numa outra entidade, a adquirida. Este é um ponto importante. Quando nós estamos a analisar as contas de grupos económicos de grande dimensão, nós encontramos uma rúbrica goodwill. Isso significa que esta será uma concentração empresarial e há uma entidade que controla e é essa entidade onde figura o respectivo valor do goodwill. Portanto, o goodwill, ele figura no balanço da entidade adquirente, ou seja, aquela que, em resultado de uma concentração de atividades empresariais, obtém o controlo sobre a adquirida. Ora, o goodwill adquirido numa concentração de atividades empresariais representa um pagamento feito pela adquirente em antecipação de benefícios económicos futuros de ativos que não sejam capazes de ser individualmente identificados e separadamente reconhecidos. Isto é o que nos diz o parágrafo 44 da norma contabilística e de relato financeiro 14, que é a norma que nós usamos para as concentrações de atividades empresariais. Mas o goodwill, ele resulta da diferença para mais, por isso é que é goodwill, é um valor positivo. O goodwill é a diferença para mais entre o preço de aquisição ao valor de mercado pago por uma empresa e o justo valor dos elementos patrimoniais identificados ou identificáveis na empresa adquirida. Então, o goodwill, ele vai ser a diferença entre o custo da aquisição e o justo valor dos ativos líquidos adquiridos. Imaginem que uma empresa pretende comprar outra empresa. A empresa A pretende comprar a empresa B. E o valor da compra é, por exemplo, de 1.200.000 euros. Mas avaliados os ativos líquidos da empresa adquirente, eles eram, por exemplo, de apenas 900.000 euros. Então, nós pagamos por 1.200.000 algo que ao justo valor estava avaliado por apenas 900.000. Pagamos mais 300.000.
Esses 300 mil vão figurar no balanço da entidade que adquire, na adquirente, no chamado goodwill. Isso é que é o goodwill, é o excedente relativamente ao justo valor dos ativos líquidos da entidade adquirente. Mas continuando a abordar este tema, numa perspectiva financeira, o goodwill é considerado, na ótica da empresa adquirente, um pagamento antecipado de benefícios económicos futuros, não só dos elementos patrimoniais da adquirida, mas sobretudo da sua capacidade de gerar lucros no futuro. Já numa perspectiva económica, o goodwill considera a possibilidade de identificar ativos intangíveis não reconhecidos do ponto de vista interno da adquirida, sendo-lhes reconhecido um potencial imaterial, capaz de gerar lucros futuros acima do esperado para a empresa, como sejam o seu know-how, a marca, a cota de mercado, a boa reputação, a carteira de clientes, a qualidade de gestão, o bom relacionamento com os clientes, a satisfação e a motivação dos funcionários e colaboradores no âmbito do exercício das suas funções, o bom relacionamento nos meios empresariais, autárquicos e até governamentais, as patentes registadas, os direitos exclusivos de comercialização, a localização da empresa, entre outros. Isto valoriza a entidade que estamos a comprar. E desta valorização, de todos estes elementos intangíveis que se formam como um todo, temos então o goodwill. Vamos dar um exemplo muito concreto. Vamos imaginar o seguinte. A entidade A adquiriu por 1.200.000 euros uma participação de 40% no capital da entidade B. Portanto, a entidade A chama-se a adquirente. A entidade B é a adquirida. Portanto, o goodwill ele vai ser contabilizado na entidade adquirente. Depois de realizados os cálculos com base nos elementos contabilísticos da entidade B, a entidade adquirida, chegou-se à conclusão que o justo valor dos seus ativos líquidos é de 2.300.000 euros. Estes são os dados. Eu quero fazer a contabilização desta aquisição nas contas da entidade adquirente. Ora, na perspectiva da entidade adquirente, nós temos os seguintes dados. O nosso investimento financeiro será de 1.200.000 euros. É o valor pelo qual vamos comprar a empresa B. Agora, feita a avaliação ao justo valor dos valores ativos líquidos da empresa B, deu 2.300.000 euros. Como a nossa participação é de 40%, não é? Conforme os dados que nós aqui tínhamos, a cota-parte no justo valor da adquirida, e sempre na perspectiva da empresa adquirente, passa a ser de 40% sobre os 2.300.000. Portanto, a nossa cota-parte é de 920.000 euros. Então, nós vamos pagar 1.200.000 euros por algo que nos apresenta um valor de 920.000 euros. Vamos pagar a mais e a diferença é de 1.200.000 euros menos 920, ou seja, 280.000 euros. Isto é o goodwill, o valor a mais. Para se fazer a contabilização desta aquisição, nós vamos ter que fazer o seguinte. Temos o código de contas. A contabilização vai se focar na classe 4, que é a classe dos investimentos. Nós temos aqui os investimentos financeiros, as participações pelo método da equivalência patrimonial e depois temos nos ativos intangíveis o goodwill, que é a conta 441. Portanto, a contabilização vai usar estas contas. E para se contabilizar este facto descrito, nós fazemos o seguinte. Em primeiro lugar, debitamos a conta 41
21, denominada participações de capital, pelo método da equivalência patrimonial, por 920 mil euros, que efetivamente é o valor da nossa participação. Mas na verdade nós pagamos 1.200.000. Pagamos mais e essa diferença é o goodwill que nós registamos na tal conta 441, ativos intangíveis, goodwill por 280 mil euros. Estas duas contas vão a débito, vão aumentar o nosso ativo não corrente. E como fizemos o pagamento do respectivo valor, creditamos a conta de depósitos à ordem por 1.200.000 euros. Este seria o lançamento deste facto, ou seja, da aquisição desta empresa. E o lançamento é sempre feito na adquirente. O goodwill vai figurar no balanço da adquirente. Ou seja, considerando este o balanço da entidade A, adquirente, no goodwill passam a figurar 280 mil euros e nas participações financeiras, pelo método da equivalência patrimonial, 920 mil euros. 280 mil euros, goodwill, 920 mil euros, participações financeiras. Ou seja, um total de 1.200.000 euros, que é o valor da aquisição. O goodwill, ele passa então a ser a diferença entre o custo da concentração, se estivermos a falar numa concentração de atividades empresariais, menos o justo valor líquido dos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis. No caso concreto, temos uma diferença de 280 mil euros, como eu acabei de descrever nos dados. Isto é no reconhecimento inicial. Depois, com o tempo a decorrer, vai haver uma mensuração subsequente do goodwill. Ou seja, ele vai ser objeto de amortizações, eventualmente de perdas por imparidade, e ano após ano, a sua mensuração subsequente será o seu custo inicial, que atualmente foi de 280 mil euros, menos amortizações acumuladas e eventuais perdas por imparidade. Ou seja, será sempre a quantia escriturada que futuramente vai figurar aqui no goodwill, que vai, obviamente, perdendo valor ao longo dos anos, fundamentalmente pela via das amortizações acumuladas. O goodwill, ele é amortizável durante o seu período de vida útil. Ou, não sendo definido, será amortizável ao longo de 10 anos. Conforme o artigo 45 do Código do IRC, e agora já estou a fazer uma abordagem das implicações fiscais, é aceito como gasto fiscal durante os primeiros 20 períodos de tributação, após o reconhecimento inicial, o goodwill adquirido numa concentração de atividades empresariais. Ele é aceito como gasto fiscal, mas durante os primeiros 20 períodos de tributação, após o reconhecimento inicial. Já se o goodwill for resultante de um investimento financeiro numa subsidiária ou associada, então não é fiscalmente aceito e, portanto, não se aplica o previsto aqui no artigo 45A. Fica então assim feita uma breve análise daquilo que é o goodwill. Uma empresa, a empresa A, vai comprar a empresa B por 1.200.000 euros. Mas chegamos à conclusão que, avaliando a empresa B, temos um valor inferior a esse 1.200.000 euros. Essa diferença é o chamado goodwill. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.